Alô, meninas do meu Brasil! Sejam bem-vindas à nossa live sobre incontinência urinária, perda urinária na menopausa, no climatério. Vão entrando, sejam muito bem-vindas. Vamos conversar hoje com a querida Mônica Lopes, muito prazer, fisioterapeuta pélvica. Excelente, excelente. Minha parceira lá no Ressignifique, ela tem uma aula no Ressignifique sobre fisioterapia pélvica. Então vão entrando, sejam bem-vindas, convidam, aqui ó, manda um aviãozinho para convidar todas as amigas. Essa live é top, top. Adoro a Mônica, já deve estar chegando e vai ter o que falar. Será que é normal, gente? A gente está muito apertada, perder só um pinguinho de urina? Hein? Um pouquinho só, assim, nada demais. Uma besteira, será que é normal? Vamos conversar sobre isso? E aí, como é que vocês estão? Tô com saudade, gente. Eu não consigo ficar sem fazer live não, sabia? Vai chegando o dia da live e falo, gente, cada dia da semana, devia ser, vai esperar toda terça? Devia ser na segunda, no dia no domingo, no dia no sábado. Para aproximar, não ficar um tempão assim sem live não, né? O que vocês acham? A caixinha de perguntas bombou. Vocês mandaram várias perguntas, impressionante. Temos muitas dúvidas sobre isso. Mas ninguém melhor do que a querida Mônica Lopes. Muito prazer. E põe prazer nisso, né, Mônica? Para responder todas essas dúvidas. Alô! Oi! E aí, tudo bom? Ih, Mônica, tá falhando o seu. Você tá me ouvindo? Mônica. Travou, né, gente? Caiu. Ela ficou travada, né? Vamos ver se agora ela volta. O Instagram não vai nos vencer. Aí, eu tô perdendo xixi na menopausa. Será que é normal, gente? Só um pouquinho? Uma gotinha, pode ser? Vamos ver se isso aí... A gente fala, não é nada demais, é só quando eu tô muito apertada. Não, é só quando eu faço muito esforço. Oi, Mônica. Oi! Caramba! Eu falei, o que aconteceu aqui? Ah, ainda bem que tá funcionando agora. E Agora aí, me foi. conte, quanto tempo que a gente não faz uma live juntas, meu Deus? É Tava mesmo, tá com precisando, a saudade de live tinha que você. sair. Também, então. A caixinha de pergunta lotou aqui. E aí, eu vi que você abriu também. Também, muitas perguntas. Deve bater as perguntas, né? Muita coisa parecida deve Muito ser. parecida. Uma pergunta que eu gostei muito, que eu queria começar, não sei se eu vou achar porque é tanta pergunta, mas ela dizia assim: com qual idade a gente deve fazer a primeira avaliação pélvica sem sintoma nenhum? Quanto mais jovem, melhor. Assim, iniciou, seria compatível com a avaliação do gineco nesse sentido, por quê? Porque são vários motivos diferentes. Quando a mulher é jovem, ela deveria fazer a avaliação da fisioterapia pélvica para não ter dor, iniciar a relação sexual sem dor. Aí, quando a mulher vai mais para frente, ela poderia fazer uma avaliação com a fisioterapia pélvica para ver como é que ela tá para se preparar para o parto, vamos supor. No pós-parto, é outro momento que é importante para ela fazer. E, obviamente, na menopausa, no climatério, né? Já é importante ela fazer para ver como é que está o assoalho pélvico e para não ter que passar por um monte de perrengue. Ela poderia prevenir tudo isso, né? Então tem vários momentos. Eu acho que no primeiro momento, assim, se eu fosse aconselhar, é quando inicia a vida sexual, porque aí ela não precisa ter dor. E a gente parar de perpetuar essa coisa, a primeira relação tem que ter dor e tal, não tem que ter dor. Se ela souber relaxar o assoalho, e isso para isso eu não preciso fazer toque, eu posso ensinar. Tem várias coisas que eu faço sem invadir, né? Sem fazer o toque.
interno, entendeu? Como é uma paciente, por exemplo, que tenha vaginismo. Num primeiro momento, eu não faço nada disso. E tem pacientes até que cursam, muitas vezes sem toque, durante muitas sessões e já vai melhorando, vai tendo relação até com penetração. Então, seria um paralelo, assim, só para a pessoa entender. Tá. É boa essa pergunta, porque nem eu sabia que essa variação prévia da relação sexual seria boa. Muito Sim. interessante. Mas, e outra pergunta que também me fez é qual o benefício da fisioterapia pélvica para quem está na menopausa? E aí é uma lista, né? Quase essa live Puxar a inteira. lista, assim. É muita coisa, Te dou a porque palavra, pode falar aí à vontade. a gente trabalha muito em parceria, né, Beatriz? Assim, eu não vivo sem uma ginecologista porque, assim, eu preciso, né? Tem várias questões que você trata, que obviamente eu não sou médica e eu não vou tratar. Mas no que tange a fisioterapia, os exercícios do assoalho pélvico vão ser bons para melhorar a flacidez de uma certa maneira. É um coadjuvante na lubrificação, não é um principal, mas é um coadjuvante à medida que, quando você faz a contração muscular, você puxa o sangue para a região, oxigena mais os tecidos, então por isso que ajuda na lubrificação, ajuda também na flexibilização desse tecido. Então, a mulher na menopausa, ela tende a ter o tecido um pouco mais rígido por conta da atrofia vaginal. E tem assim, muitas pacientes minhas que na menopausa falam assim: nossa, eu melhorei muito a lubrificação, ou com creme vaginal que você passou, ou com laser, enfim, mas eu continuo sentindo dor, como que pode? Aí eu falei: é porque o seu tecido muscular, ele respondeu àquela atrofia, gerando uma tensão do músculo. Então, eu preciso desfazer a tensão. Então, depois que entra nesse processo, é preciso a fisioterapia para alongar, para desfazer isso. Vai ser muito bom mesmo que vai ter retornado e fica até mais rápido o meu tratamento. Muito mais rápido, né? Então, para incontinência urinária, né, também a fisioterapia pélvica, hoje eu estava lendo um artigo que juntou, é uma revisão que juntou várias sociedades internacionais, né, ligadas à parte do. Ai, meu Deus, caiu. Ai, vamos ver se ela volta aqui. Tava falando dos artigos, né? Engraçado, gente. Eu vou dizer aqui pra vocês, eu não tô vendo nenhum comentário escrito, tá? Por isso também que agora eu não vou conseguir mais responder, não. Deixa eu desativar comentários. Agora ativar de novo para ver se eu volto a ler os comentários de vocês. Não, não volto. Que estranho. Tô sem comentário nenhum na live. A Mônica voltou. Oi, Mônica. Não entendi nada agora. Porque caiu Você para. caiu e agora eu não vejo mais comentário nenhum. Você tá vendo o comentário das pessoas subindo aí, assim? Boa noite aqui de Curitiba, Vi. Tô. Não, eu não. Eu tô lá. Subindo não. Subindo não, parou. Parou o seu também? Parou. Porque Eu escrevi um oi aqui. O meu oi acabou. Eu consegui ler, mas não tô vendo mais comentário nenhum de ninguém. Mas eu acho que tá bugado, porque geralmente a internet aqui de casa é muito boa. E para mim caiu como se você tivesse terminado com a live. Não caiu para mim. Estranho. Tá, Deu. mas a gente está aqui com 900 pessoas. O pessoal deve estar vendo bem. É. Então, tá, você estava falando de um artigo aí científico que você tinha lido, e aí Isso, eu li. Desculpa. não, caiu quando você estava falando do artigo científico. Entendi. Então, e aí esse artigo, ele é uma revisão. Então, ele junta várias sociedades que estudam a parte urinária, incontinência urinária, e falando que o que é recomendado para o caso da incontinência urinária, da perda de urina.
Então, a fisioterapia pélvica continua nas sociedades todas. Sociedade Internacional de Continência, Sociedade Americana de Urologia, IUGA, que é a Sociedade de Uroginecologia Internacional, é, várias. As mais importantes, a SBU, que é a Sociedade Brasileira de Urologia, Febrasgo e tal, continua sendo o tratamento de primeira escolha. Isso é muito importante a gente saber por quê. Porque, às vezes, é recomendado para uma mulher, hoje mesmo uma me escreveu, uma seguidora me escreveu, olha, eu tenho uma perda esporádica de urina, eu só perco quando eu tenho uma crise de tosse e tal, ou seja, uma incontinência de esforço leve. E o médico dela, no caso, recomendou a cirurgia. Ela queria saber, e outro médico dela discordou. E aí ela falou assim, hoje o negócio tá feio aqui. Aí ela falou assim, é recomendado a cirurgia? E não é recomendado porque ou a gente segue a ciência, os guidelines estão para isso. Então, assim, a cirurgia, Claro. ela tem o seu lugar, não estou dizendo que não é importante. Porém, é quando há uma incontinência muito severa, a pessoa já fez uma urodinâmica, já viu lá esse exame, né, que estuda a perda de urina e já viu que é muito severa. Então, a fisioterapia vai melhorar, mas não vai ficar 100%. Aí é cirurgia. Agora, de um modo geral, a porta de entrada é a fisioterapia. E isso é importante dizer, porque isso é um consenso mundial. Não é um consenso do Brasil, é um consenso mundial. Eu vou desistir dessa luz, se ela apagar. Pronto. Ai, uma pena que eu não leio comentários de ninguém hoje. Eu E só o leio meu parou perguntas aqui mesmo. também. Parou. Ah, você também não lê? Não, não leio. Não leio. Ó, essa aqui é o exemplo que você acabou de falar. Ó, 54 anos, resultado normal do exame de urodinâmica, mas às vezes tem escape de urina. Então é aquela bem inicial mesmo. Uhum. É É, normal? e Pode perder uma gotinha de urina? A gente pode perder? não. Não é normal. É Nada. comum. É Nem se estiver fazendo comum. muito esforço, se estiver muito apertado, se tiver tempão sem o banheiro correndo para fazer xixi, tá na porta do banheiro, não pode perder. Então, é aquilo, é comum, mas não é normal. Se você aí você está juntando muita coisa, a mulher realmente, né, procurou essa merda aí, porque assim, se ela tá um tempão sem fazer xixi, Tá na né, porta do banheiro na e porta ainda do espirra. banheiro, se ela deixou para última hora, aí pode acontecer. Então, se é uma coisa assim, aconteceu essa vez, né? E aí vai o alerta também que a questão de ir ao banheiro é uma questão que a gente precisa prestar atenção. Então, o corpo vai o tempo todo falando pra gente qual é a hora de ir para o banheiro. A gente tem avisos, a gente tem basicamente dois avisos. O primeiro aviso é quando você está assim, com mais ou menos um terço do volume máximo que a sua bexiga consegue armazenar. Então, vamos supor, né, 500 ml, tá? Que é geralmente o volume que a gente armazena, sendo que mulheres armazenam até 600 de boa, né? A gente armazena mais que os homens. Então, assim, quando der uns 150 ml, vai ter aquele primeiro aviso. Depois, o segundo aviso vai vir bem depois, que é o aviso da urgência. Então, assim, aí você já. A pessoa que fica postergando para urinar, exemplo, tem profissões que são expert nisso. É professor, professora, né, no caso, advogada, né, porque tá lá numa audiência, aí passa para outra audiência e cadê o xixi? Entendeu? São segundos que a gente faz xixi. É claro, você vai perder aí uns 2, 3 minutos de deslocamento e tudo mais, né? Tira a roupa, bota a roupa e tal. Mas assim, é muito rápido. Não tem justificativa para a gente deixar isso a longo prazo, né? Ficar sempre postergando e ir ao banheiro só com uma urgência, porque você ficou demorando muito. E, infelizmente, a longo prazo, isso pode reverberar numa numa retenção urinária. Você pode começar a ter dificuldade de esvaziar, o que é muito pior do que perder urina.
Porque o tratamento para retenção urinária é muito mais complicado e os resultados são muito mais tímidos do que o tratamento para incontinência urinária, entendeu? Entendi. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Uma Tem pena. relação? Estou com 55 anos, menopausa esterectomizada e tendo pequenos escapes na urina. Quem tirou o útero tem relação com perda de urina? Sim. Tem relação tanto com a perda de urina, como tem relação com a queda da bexiga. As pessoas que tiraram o útero têm maior. Não quer dizer que vá, tá, gente? Não quero deixar ninguém desesperado. Não é o fato de ter tirado o útero que a minha bexiga vai cair. Mas, se a gente pensar, é a bexiga, o útero e o reto. Então, os três órgãos estão meio que deitados uns sobre os outros. Quando você tira um, natureza. Tem um médico amigo meu que fala uma frase muito legal, que é até urologista. Natureza não gosta de espaço vazio. Então, acaba que os órgãos vão se acomodar mais e você fica mais propensa a ter um prolapso, ou seja, uma queda de bexiga, uma queda de reto. E a queda da bexiga, ela pode ajudar a não distribuir tão bem as pressões que chegam até o abdômen. Então, por exemplo, quando você tosse, quando você espirra, se você bater agora na sua barriga, você está aumentando a pressão abdominal. Essa pressão abdominal ela é transmitida para a bexiga. Veja bem, a bexiga não contrai, ela recebe um aumento de pressão, tá? E aí a pessoa, se não tem uma uretra, né, os músculos lá do assoalho pélvico, aqueles que a fisioterapia trata, né, se não tem esses músculos acionados de forma rápida ou se não tem esses músculos fortes, com um bom tônus, né? Se não é flácido e tudo mais, se há uma flacidez, se há um acionamento muito lento, a pessoa perde urina por esforço quando faz uma tosse, um espirro, quando dá uma gargalhada, né? Isso é muito chato, é muito desconfortável, né? Para a mulher, para a qualidade de vida, a mulher fica tensa. Imagina, você não poder dar uma gargalhada, você perde urina. Isso a gente está falando de um tipo, que é a incontinência urinária de esforço. Existem outros tipos também. Vou ter essa outra pergunta aqui, Mônica. Exercício de apertar e soltar a magnífica. Ajuda a fortalecer e evitar os escapes de urina? As pessoas Ajuda. podem fazer por conta própria isso, por exemplo? Sim e não. Bem, qual é o sim e qual é o não? O melhor dos mundos, gente, sem dúvida nenhuma, não é porque eu sou físio, mas é complicado falar isso porque as pessoas acham, ela é físio, ela vai falar isso. Mas não é por isso. O melhor dos mundos é realmente avaliar o assoalho pélvico. Quando você vai começar numa academia, você é avaliado. Quando você vai no nutricionista, você é avaliado. Quando você vai no ginecologista, você é avaliado para que o tratamento seja assertivo para o seu caso. No fisioterapeuta pélvico, porque tem que ser diferente. Então, assim, é sim recomendado uma avaliação. Por que que é tão importante? Porque tem mulheres que, ao invés de contrair, expulsam e acham que estão arrasando. Eu tenho várias, assim, que levam um susto quando chega e fala assim, que eu mostro no aparelho, mostro no espelho, mostro no toque. E a paciente, gente, eu jurava, porque não tem nem consciência corporal suficiente para entender que o que ela estava fazendo não era puxar, era empurrar. Às vezes, muita influência de pompoarismo que ensina a puxar, mas ensina a empurrar. Empurrar para quê? Não tem nenhum movimento que explique isso. Porque quando a gente faz xixi, a gente tem que relaxar, não é empurrar. Quando a gente faz cocô, a gente precisa relaxar e não empurrar. Quando a gente tem um bebê, a gente precisa relaxar e levemente empurrar, levemente, junto com o movimento do bebê. Então, assim, o empurrar mesmo, ele não tem muito benefício. E se você faz o empurrar a longo prazo, você está
aumentando a pressão sobre os órgãos pélvicos, sobre a bexiga, sobre o útero, sobre o reto e sobre o assoalho pélvico. Então você não está contribuindo para que aquela musculatura fique com menos flácida. Não, você está contribuindo para uma disfunção miccional, para uma queda de bexiga, para uma incontinência urinária a longo prazo. Então, isso é uma das coisas. A pessoa expulsa ao invés de puxar. A outra coisa é que às vezes a pessoa tem uma fraqueza. Então, o exercício ele vai até um certo ponto. Mas se você quiser realmente fortalecer o músculo, o que você faz na musculação? Você vai aumentando a carga. Na fisioterapia é a mesma coisa, mas que carga usar? Porque a carga, se você usar de maneira inadvertida ou inadequada no assoalho pélvico, o que você vai fazer com a sua magnífica? Você vai prejudicar a sua magnífica. E aí, o que vai acontecer? Você vai fadigar o músculo, você vai piorar, às vezes, por um período, a perda urinária, porque o músculo entrou em fadiga, entendeu? Então, isso tudo é importante, né? Além de ver o tônus, não é só força, é isso. Isso é força. É a capacidade de você apertar ali a musculatura do ânus e da vagina. E muita gente acha que é só a vagina. Não, é ânus e vagina. E aperta mais ou aperta menos? É musculatura superficial que eu tenho que ter um olhar ou é a musculatura profunda? Depende do que você vai me dar de queixa. Entendeu? Então a análise ela é muito maior do que a gente acha. É claro que eu e vários colegas fisioterapeutas, a gente fala numa vibe de incentivar a pessoa e tal, mas eu sempre tenho o cuidado, como outros colegas, de falar, olha, você pode treinar por isso. Por exemplo, a pessoa está no Macapá. Em Macapá, lá na cidadezinha dela, não tem, às vezes, um profissional. É melhor ela fazer, mas ela. Tem várias coisas, né? Workshop. Eu dei um workshop online chamado Pepeca Power, né? Um nome engraçado, mas para popularizar, para ser mais próximo das pessoas. Não adianta botar assoalho pélvico power, ninguém vai entender nada. Como você fala da magnífica, uma maneira de popularizar, uma maneira de você se aproximar das pessoas. Então, assim, então poderia ser magnífica power, né? O Pepeca Power foi um workshop online que eu falei para as mulheres, né, sobre tudo isso. Como que ela mesma poderia fazer um autoexame, pensando nessas pessoas que não têm acesso, entendeu? Mas o melhor, eu sempre aviso, o melhor dos mundos é a fisioterapia pélvica, mas vai ter gente que vai se beneficiar, com certeza, entendeu? Depende, tudo depende. Olha essa aqui. No momento do orgasmo, tem um escape de urina. O que fazer? Fiz urodinâmica e deu normal. É uma das incontinências mais complexas de tratar. É a incontinência coital, que é isso que ela tem, que pode ser em dois momentos, ou na penetração ou no orgasmo. Tem até mulheres que já me citaram as duas, né? Então, normalmente, o que o orgasmo ele faz com que a gente com que a gente tenha um relaxamento da musculatura do assoalho pélvico. Não é a hora de eu falar para essa mulher contrai o assoalho pélvico na hora do orgasmo. É mais forte que a gente. Então, primeiro você tem uma miotonia, você tem movimentos de contração e relaxamento no orgasmo. Por isso que o orgasmo, de qualquer forma, é bom para a gente, para a nossa saúde, inclusive para a saúde do assoalho pélvico. Então, por exemplo, se a mulher está na menopausa e não tem parceria, ela tem ela própria, a pessoa que ela mais ama no planeta. Então, é muito interessante que essa mulher pratique, né, o autoerotismo, que é uma maneira lúdica e mais sutil de chamar masturbação, que para muita gente é muito pesado. Então, alguns artigos já traz essa nomenclatura. O autoerotismo, né? Mas o autoerotismo nada mais é do que a masturbação. A masturbação é interessante por conta disso. Agora, se a pessoa perde urina, ela precisa ver como é que está o tônus, como é que tá, se está flácido, se não está, isso pode influenciar. E se a gente consegue ativar essa musculatura em momentos diferentes no tratamento, durante o tratamento, para que na hora que ela tem o orgasmo, essa musculatura
tenha um relaxamento, mas ao mesmo tempo consiga ativar numa perda de urina. Ela consiga, o corpo dela consiga identificar esse momento e aí sim, só para aquele momentinho, travar para mandar o reflexo da bexiga que não é hora de esvaziar, é hora de ficar quietinha, curtindo o momento. Entendeu? Mas vale a pena ressaltar uma coisa. Caso isso aconteça, não se apavore no sentido assim. Tem mulheres que falam, eu tenho medo porque eu urinei e isso caiu lá no pênis do meu parceiro, né? Se for uma parceria heterossexual. E aí isso não vai causar nenhuma infecção para o parceiro, nem nada disso. Ao passo que, se fosse ao contrário, por exemplo, tem muitas mulheres na menopausa que estão, né, com relacionamento com homens que já tiveram uma cirurgia da próstata, por exemplo, por conta da idade mesmo, teve um tumor de próstata, né? Quanto mais idade, maior probabilidade, não quer dizer que vai ter. Mas, por exemplo, quando tira a próstata, o homem pode ter como sequela da cirurgia, infelizmente isso pode acontecer, não é um erro da cirurgia, a incontinência urinária. E aí algumas mulheres também ficam apavoradas, porque quando o homem recupera a ereção, que é uma das sequelas também, às vezes ele tem uma perdinha de urina dentro do canal vaginal. E a mulher, ai meu Deus, será que eu vou ter alguma coisa? Eu falei, olha, normalmente não tem nada. Se tem uma perdinha pequena no seu canal vaginal, não gera uma vaginose, uma infecção. Pode mudar o pH e até gerar, mas é difícil. A vagina não é estéril, né? Eu acho que é uma coisa que a gente luta para as pessoas entenderem, né? Então, a magnífica não tem nome melhor para você colocar, porque a magnífica é realmente magnífica, né? Ela é autolimpante, ela é muita coisa, né? Ai, que Se alguém te vê, me lindo! dá beijo de boa noite, né? Dá beijo de boa noite pra Mônica aqui, ó. A Mônica aqui. Oi, Dá? Não vai falar, não? tá Fala, soninho. beijo. Essa hora já é soninho. Então me dá beijo. Fala, vai dormir. Te amo, tá? Esse é o Então, mais novinho? é o mais novo. Hum. Aí outra pergunta, então. Essa foi bem interessante, até porque foi ontem. Uma sogra mandou uma pergunta pra mim, falou assim, doutora, minha nora faz xixi quando tem orgasmo. Eu não sei nem como que a nora sabe disso, mas tudo bem. Como a nora, como a sogra sabe, A né? sogra. Eu falei, gente, de repente também nem é xixi, né? Porque ela não tem como. Eu não acredito que ela esteja conversando com a nora é xixi mesmo, não sei o quê, porque pode ser também uma ejaculação. Aí aconteceu isso foi ontem, que essa sogra me perguntou. Achei muito engraçado. Todo mundo perguntando como é que ela sabe, como é que ela sabe. Virou um bafafá no meu stories, foi isso. Quer dizer, o filho deve ter contado para a mãe que aconteceu essa situação. Ou a nora é muito amiga da sogra, Ou a nora é que é muito amiga da sogra. como se fosse uma filha, né? Tem várias sogras que Pode são. ser. A minha sogra é uma fofa, assim. Eu teria intimidade para falar, pô, sogrinha, eu acho que Tô tô perdendo perdendo isso. xixi, entendeu? E isso é sensacional, né? Porque você tem uma. Ou ela tem uma segunda mãe, ou ela tem uma mãezinha, sabe-se lá, né? Se a mãe dela é viva ou não. Bem, pode acontecer sim. É mais comum ter perda de urina durante o orgasmo do que ser exatamente pela ciência, tá? Do que ser exatamente a tal da ejaculação. O que eu vejo mais de artigo científico, porque é um assunto extremamente polêmico, cientificamente polêmico ainda. É impressionante como a gente tem ainda muitos mistérios sobre a mulher, né? Sobre o Eu orgasmo acho, feminino também. a gente está quase numa geração onde a gente vai ter daqui a pouquinho o metaverso, que é uma nova, você já deve ter ouvido falar, que é uma Loucura, nova, loucura. absurda, dá um pouco de medo, né? Dá. Que é holografia, você conversar com alguém, enfim, fazer um avatar de você. E essa vai ser a nova rede social. Eu acredito muito nisso. E aí você tem isso que você fica espantado, você fala, meu Deus, a inteligência artificial avançando, e ao passo que a gente nem sabe se realmente a mulher ejacula ou se não ejacula, se aquilo é xixi ou se não é. Aí tem artigo que diz que tem artigo que diz que não.
Então, o que a gente tem dos artigos que são mais robustos, com mais evidência científica, é que pode até haver a ejaculação feminina, mas que seria um fenômeno raro e não seria ejaculação, não seria um esguicho. A priori, nós ou não descobrimos, que eu prefiro falar assim, ou não temos, até então, o que a gente sabe é que a gente não tem uma câmara de alta pressão que faça esguichar, como o homem faz. O homem esguicha na ejaculação porque ele tem uma câmara de alta pressão no pênis. E aí faz todo sentido. A gente não tem. As glândulas de Skinny, que seriam, esse líquido seria vindo dali, que são glândulas do lado da nossa uretra, do lado do caninho que sai o xixi, né? Seriam as responsáveis por esse líquido, né? Mas esse líquido escorreria, né? E não seria um líquido que esguichasse. Bem, e xixi pode ser uma síndrome da bexiga hiperativa e tem que associar com outras coisas. A síndrome da bexiga hiperativa, ela está muito mais associada àquela pessoa assim, que quando tem vontade de fazer xixi, tem que sair correndo para ir ao banheiro, tá? Não quer dizer, gente, que uma pessoa que tem síndrome da bexiga hiperativa tem que ter perda de xixi na hora que tem orgasmo. Não é isso. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Você pode ter um ou pode ter várias coisas ali envolvidas. O principal da síndrome da bexiga hiperativa é justamente a urgência. Esse tem que ter. Se não tem, provavelmente não tem bexiga hiperativa, né? Mas, então, urgência, pode ter incontinência ou não. Tem gente que tem que sair correndo para ir ao banheiro, mas consegue chegar. Mas é um perrengue sempre. Sempre está preocupado. É aquela pessoa que conhece o banheiro da cidade inteira. Porque já chega no lugar, primeira coisa que faz é olhar se tem um banheiro para garantir o sossego, né, de você ficar bem E naquele aquela lugar. tensão, antes de sair tem que fazer xixi, mas acabou de fazer xixi, não, mas tem que fazer xixi antes de sair de novo. Né? Aquela pessoa tensa com a urina. Exatamente. Não é Muito um... legal essa parte aí que você falou, que é uma questão assim, sempre perguntam, né? O pessoal é muito curioso em relação a isso. E me conta uma coisa, nem vou perguntar ainda sobre o que eu botei aqui para ler, mas falando ainda sobre o orgasmo. A fisioterapia pélvica ajuda quem não tem orgasmo, quem não consegue chegar ao orgasmo? Sim, sim, mas é importante eu ter a responsabilidade de dizer que o orgasmo é multifatorial. Então, existem fatores físicos, fatores psicológicos, emocionais e fatores sociais. Se você tem uma educação repressora, sempre teve a vida inteira, você tem um pouco mais de dificuldade, às vezes explicado por tudo isso que você ouviu do sexo, toda a repressão, a castração e tudo mais. Então, quem trabalha com sexualidade, eu trabalho com sexualidade, eu preciso ir além do assoalho pélvico, porque o assoalho pélvico é uma parte que sim, tem comprovação científica, porque os músculos que ficam ali em volta da uretra não, perdão, do clitóris, são os músculos superficiais do assoalho pélvico, eles ajudam a manter a ereção do clitóris. O clitóris fica ereto como o pênis. É um órgão homólogo ao pênis, um órgão muito parecido com o pênis. A origem embriológica do clitóris é a mesma origem embriológica do pênis. Então a gente fica também em ereção. A nossa sorte é que ele não é tão aparente assim. Então, se a gente tiver uma disfunção erétil, ninguém vê, né? Se está ereto, se não está ereto, para nossa sorte. E a outra questão, né, Oh, meu Deus, me perdi aqui no raciocínio. Que eu estava Você falando. estava falando sobre a ereção do clitóris, eu falei sobre a facilidade para chegar ao orgasmo, Ah, sem isso. conectar com a física. Isso. A outra coisa que os músculos do assoalho pélvico promovem é o aumento da sensação. Por quê? Se você tem uma vagina mais flácida, você perde o contato um pouco com o pênis. Mas isso não depende só da vagina. Que às vezes a mulher me procura e fala assim: eu acho que eu tô flácida. Quando eu faço o exame, tá? Isso na menopausa mesmo. Quando eu faço, olha, flacidez você não tem. Você às vezes tem pouca força, às vezes tem até flacidez. Mas vamos supor, várias, às vezes não tem flacidez. O que pode estar acontecendo? Por isso que, olha, é multifatorial. Eu tenho que investigar muita coisa. Nós, né? Uhum. Então, assim, como é que tá a ereção do seu parceiro?
às vezes, a disfunção erétil está ali. Porque as pessoas acham que disfunção erétil, que era antigamente chamada de impotência, e não é mais, agora é disfunção erétil, a disfunção, a impotência é não procurar ajuda. Isso que é impotência. O homem que é impotente é o homem que não procura ajuda para melhorar a ereção. Porque a ereção, as pessoas acham que a disfunção erétil vai ser assim, morreu. O pênis, de repente, não levanta. Não é assim, gente. É assim, a disfunção erétil, ela geralmente começa numa idade assim, com 40 anos, o homem pode começar a ter dificuldade de ereção. Dificuldade. Então, você pode ter disfunções eréteis leves. Como é que começa geralmente? O cara começa a acelerar. O cara ejaculava numa velocidade ótima para você. Aí o cara começa a ejacular rápido. Por quê? Porque ele já sabe. Ou ele sabe mesmo, ou ele inconscientemente, o corpo dele já fala assim: ou você ejacula agora, ou eu não vou manter essa ereção. Então a ereção ela não se mantém. E aí ele começa a ejacular rápido. Aí fica outro problema. Ele vira um ejaculador precoce, por exemplo. É um cara que é aquela ereção que as pessoas chamam de brincadeira de demi-bombê, meia bomba, né? Então fica ali túrgido e tudo mais, mas não consegue penetrar. Bate fofo, essas coisas todas que as pessoas brincam, mas é verdade. Na prática, é isso, né? Então, assim, tudo isso tem relação. E dói Então, mais, né? incomoda, né? Pessoas que Incomoda. queixam de dor na relação sexual, às vezes a causa pode estar aí. Pode estar aí, com certeza. Então, é multifatorial. Quando eu atendo uma paciente, as perguntas é um questionário, assim, e a gente bate um papo mesmo. Eu até peço licença, às vezes, para entrar em algumas coisas, porque a pessoa fala, poxa, mas por que ela quer saber isso? Porque é importante eu ver se tem um trauma mecânico. Enquanto ela está vendo isso, eu estou vendo toda a biomecânica dela. Eu estou vendo o que, que pode estar por trás disso. É a pessoa que não repassa um lubrificante íntimo. Acho que o lubrificante tem que durar até o final da relação. Não, você vai desenvolvendo habilidades, né? E que a gente vai ajudando até nisso, para que você tenha a destreza e a rapidez de não perder o erotismo da relação para você repassar esse lubrificante, que às vezes você precisa de um lubrificante extra. E não tem problema nenhum nisso. Né? Tem pacientes que falam assim, que estão na menopausa, mas estão num relacionamento novo. E aí fala assim, Mônica, como que eu vou pro relacionamento tascar a mão no lubrificante? Eu não tenho ainda essa intimidade. E aí a gente tem que respeitar, né? Porque isso é de cada uma. Eu gostaria muito que as pessoas conversassem, falassem abertamente, ó, vou pegar aqui meu lubrificante, mas às Muito. vezes, Ainda né, tem que evoluir muito nisso. é o Elas têm caminho, né? vergonha de precisar de lubrificante. Pois é. E os homens também se sentem incomodados porque acham que se a mulher não está lubrificada é porque não está ali na relação, não está excitada, não está gostando. Eles acham que é sinônimo. Lubrificação é sinônimo de excitação, é sinônimo de gostar, de estar com prazer ou não. E muitas mulheres têm dificuldade de lubrificar. Tem gente que lubrifica melhor, tem gente que lubrifica menos. E não tem demérito nenhum nisso. Mas Independente existe. da idade, né, Independente doutora? da idade, não tem problema. Mas não, a pessoa prefere ficar com dor, a relação ser desagradável, a ponto de usar um artifício ali que, nossa, tão prático, né? Que ajuda tanto. Mas Mas sabe uma dica que eu dou que elas adoram? Não sei se você também dá essa dica. Pegar ou pegar um aplicador, tá? Vai sair com cara. Aí já tem essa dificuldade. Não vai repassar o lubrificante, mas pelo menos não vai passar perrengue. Porque assim, a partir do momento já botar lá. que entra e dói, ali vai ficar tudo ruim. Pelo menos se você já tiver lubrificada, essa relação tende a não ser, ou a não ser tão ruim, ou a não ser ruim. Então, assim, pegar o aplicador, botar o lubrificante íntimo lá da preferência dela e, ó, puf, tacar lá pra dentro. Aí, Eu de falo, preferência, a base de água. Porque se for um óleo, né? Vai é, ficar muito. E se tiver cheiro, óleo de coco, por exemplo, não é bom para essa ocasião. Aí tem que ser um parece ocasião. lubrificante à base de água. Ou pegar, eu não tenho um aplicador aqui em casa.
pega uma seringa, tem uma seringa de 20, sem agulha, né? Lógico. Corta aquele biquinho, dá uma lixadinha e vai ser seu aplicador. Entendeu? Aí você puxa e depois, puf, bota lá Como eu dentro. falei isso, ela ficou assim, nossa, doutora, ele elogiou o quanto eu era lubrificado, quanto eu tava animada, não sei o quê, que eu já tava toda molhada. E ela Falei, tava nossa, animada, né? querida. Ai, meu Deus. E pior que ela tava animada, né? Com Mas aí certeza. a pessoa fica toda, né? O homem fica todo se achando, nossa, como você já tá assim molhada só porque eu falei oi. E ela já se lubrificou inteira. É muito engraçado. Mas tá. Aí mudando então de assunto, falando dessa parte sexual. Academia. Tem exercícios que aumentam as chances de incontinência urinária? Não se deve fazer à força? Deve fazer? Não deve? Qual é a atenção para isso? Excelente pergunta. Nossa, maravilhosa. Bem, a academia é uma faca de dois gumes também. Então, eu sou da política sempre da atividade física. Eu não sou da política de, você perde urina, então sai da sua atividade. Vamos negociar essa atividade. Porque, assim, o ideal é que, se você faz academia, qualquer que seja a atividade física, principalmente se tiver impacto, trabalhe o seu assoalho pélvico. Faça uma avaliação com o fisioterapeuta pélvico, para você ver se o seu assoalho pélvico está agindo em consonância com o aumento da pressão abdominal. Se você salta, se você faz agachamento, né? Se você pega peso qualquer, você vai aumentar a pressão abdominal. Se o assoalho pélvico está ativando, ativar não é contrair. Ativar é quando o assoalho pélvico involuntariamente faz esse movimento. Ele identifica, isso seria o certo. Ele identifica o aumento da pressão intraabdominal, aumento da pressão do abdômen, e ele mesmo faz isso, ele protege. O assoalho pélvico, às vezes, a gente está passando por uma reformulação dessa questão de contrair ou não durante a atividade física. Eu, hoje, estou no momento que algumas pacientes eu peço para contrair durante a atividade física, outras não. Como que eu peço a umas e não peço a outras? Dependendo da avaliação. Quando eu faço o toque e peço para a paciente saltar com o toque, eu fazendo o toque, e vejo que ela empurra meu dedo, essa paciente, na hora que ela contrai, eu falo assim, ó, contrai quando você saltar. Você contrai e salta. Se ela empurra meu dedo, aí eu peço de novo. Agora você vai saltar sem fazer nada, deixa seu assoalho pélvico normal. Às vezes, ela empurra ou menos ou não acontece nada. E essa paciente eu não peço para contrair o assoalho. Por quê? Se ela contrair, ela vai prejudicar, ela não vai ajudar. Sendo que outros pacientes melhora muito. Quando ela faz a contração, ela evita que o assoalho pélvico empurre tudo para baixo. Então, depende. Agora, algumas atividades físicas a gente já sabe que, por artigos científicos, que são mais deletérias para o assoalho pélvico, não são tão boas para o assoalho pélvico. Infelizmente, o nosso assoalho pélvico feminino, ele é mais frágil do que o masculino. Por quê? Porque imagina uma rede, imagina um tecido, assim, igual uma rede, aquela de deitar, que tem 3 furos nessa rede. O primeiro furo é a uretra. O segundo furo é a vagina. E o terceiro furo é o ânus. Então, a gente tem, como a gente fala, 3 falhas anatômicas. A gente tem 3 buracos que já ajudam a você ter uma descontinuidade anatômica ali. Por isso que o assoalho pélvico masculino ele é mais protegido, porque ele tem só o ânus. Porque a uretra dele sai para o pênis, lá na frente. E a nossa não, a nossa sai tudo sai para o assoalho pélvico. Então, esportes como jump, aquela cama elástica é sinistra para o assoalho pélvico, tá? Se você não ama aquilo ali, não faça. Se você não ama. Se você ama, faça. Porém, avalia, por favor, com um profissional, com um fisioterapeuta pélvico. Por quê? Ainda mais tenha a idade. Não fique esperando, não, só. Não, porque isso é acumulativo. Você vai fazendo, às vezes, um mal para o seu assoalho e isso vai estourar lá na frente. Sempre estoura no climatério na menopausa. Se não estourou no pós-parto, o problema estoura no climatério e na menopausa. É sempre assim. Então, jump,
corrida de longa distância. Uma corridinha de 5 quilômetros, pá. Agora, uma corredora nata, né? 21 quilômetros, meia maratona, maratona, tem mais propensão. Muito peso, muita carga. Então, o CrossFit ele entra assim como um esporte de muita carga, mas tem esportes que tem tanta carga quanto os esportes coletivos, por incrível que pareça, futebol, basquete, eles exercem muita carga sobre o assoalho pélvico, por incrível que pareça, batendo ali às vezes com pressão até mais baixa sobre o assoalho pélvico do que o próprio CrossFit. Então, por quê? O CrossFit eu acho que é tão falado, tão mal falado, que eu acho que a mulher já fica mais ligada no assoalho pélvico. E isso acaba sendo um protetor para o assoalho pélvico. Então, não é que você não tenha, não vá fazer a atividade que você quer. Você tem que analisar de como é que você está hoje. Se você tem perda urinária, é melhor escolher a priori uma outra e ir fazendo fisioterapia para ir reintroduzindo essa atividade que você tem prazer. Ótimo. Vamos aproveitar que a gente está com 1.600 e poucas mulheres aqui nos acompanhando e vamos fazer o nosso print? Meninas, a gente não tá vendo o que vocês estão falando, porque não tá dando, tá? Mas tire um print aqui da gente, marca a gente nos stories, que a gente vai compartilhar. Essa live tá cheia de conhecimento bom pra caramba, muitas dicas. Mônica, e outra pergunta. Qual, assim, sinal de alerta que eu tenho que marcar consulta para amanhã com a fisioterapeuta pélvica, além da que eu já tenha perda urinária? Assim, o que eu posso perceber em mim que é um aviso que o negócio não tá bom? Boa pergunta também. Qualquer perda urinária, tá, gente? Aí eu vou voltar na perda urinária por um detalhe, que as pessoas acham que perder urina é perder todo o conteúdo da bexiga. Não é. A definição, para vocês terem uma noção, a definição de incontinência urinária pela Sociedade Internacional de Continência é bem simples. Qualquer perda de urina. Ou seja, o que é perder urina? É você não estar no banheiro na hora que você quer fazendo xixi. Se você perde uma gota ou se você perde muita coisa, é incontinência urinária. É claro que quem perde muito é mais severo do que quem perde pouco. Quem perde pouco é a hora melhor para procurar a fisioterapia. É para procurar para ontem, para não chegar nisso. Perder muito, tá? Então, esse é o primeiro. Perda de gases ou fezes. Muitas mulheres têm vergonha. E aí, quando chega para mim, na queixa principal, eu falo assim, o que te trouxe aqui? É que eu perco urina. Tá, só que eu pergunto sobre tudo que tange ao assoalho pélvico. E aí, quando eu chego nessa parte da parte da defecação e tudo mais, a pessoa fala, às vezes sai um sujinho na minha calcinha. Isso não acontecia. Isso eu fico meio tensa. Quando eu vejo, na verdade, a queixa principal não é a perda de urina. A perda de urina incomoda, mas o que incomoda muito mais é esse sujinho na calcinha, que tem um nome, sólido. Então, o sólido é uma perda fecal, né? Bem pouquinha, mas é uma perda fecal. Já é um baita de um alerta. Outra coisa, perder gases. Eu dou uma gargalhada, imagina, porque você não tem controle. Eu dou uma gargalhada, eu solto um pum. O pum é sonoro, dá um constrangimento do caramba e ainda pode ser fedorento, porque, né, a priori, ninguém, né, nem a Gisele Bündchen, né, vai no banheiro fazer cocô cheiroso. Então, assim, a priori pode ser fedorento, né? Então, é para todo mundo ficar calmo com isso. Mas é super, socialmente, extremamente desagradável. Outra coisa, dor na relação sexual. Dor não é normal. Mas é só uma dorzinha. Não é normal. A dor, ela é uma das coisas que mais atrapalha o seu prazer. Então, muita gente também não tem orgasmo porque tem dor. Como é que vai ter dor? Fica essa briga entre a dor e o orgasmo, né? É a dor e o prazer, aliás. Às vezes tem mulheres que até suplantam, tem dor, mas o prazer é tão grande, se a parceria for bacana, se tiver uma química legal, que ela consegue até chegar ao orgasmo, mas depois ela fica com aquela lembrança de ardência pós-coito, às vezes não consegue transar 2 vezes no mesmo dia. Então, assim, trata que é melhor, né? Então, e prolapso, né? Uma queda de bexiga. Eu sinto uma bola, eu sinto que mudou lá embaixo, né? Então, o prolapso também a fisioterapia, ela não vai botar o órgão no lugar, tá? Mas hoje, a tendência é só operar um prolapso, uma queda de bexiga e tudo mais, que é o mais comum,
quando o órgão está muito para fora, né? Quando ele sai um pouco mais. Se tiver para dentro, só teve uma quedinha de nada, fisioterapia e pode colocar o pessário. O pessário é um tampão, é como se fosse um tampão. Para eu colocar o pessário, tem que medir. Eu tenho curso de pessário, eu coloco pessário. Tem que medir e tal. É um tampão. Não vai deixar evoluir o prolapso, tá? É uma recomendação. É engraçado que aqui no Brasil não se tem o costume de colocar pessário, mas é a primeira recomendação, inclusive nesse artigo que eu li hoje, está lá o pessário, né? É uma recomendação que passa pelo FDA, que é primeira recomendação para prolapso, mas para a mulher que quer. Hoje, graças a Deus, a área de saúde está evoluindo para uma coisa chamada a vontade da paciente. Então, o que a gente faz muitas vezes, né, é explicar tudo e dar um cardápio, mas a decisão final é da paciente. Às vezes a gente quer cortar os pulsos, porque ela quer uma decisão que não é das melhores, mas a gente tenta conversar para que ela entenda realmente que aquela decisão tem que ser uma decisão muito consciente. Né? Por exemplo, se uma paciente chega para mim e fala assim: eu não quero fazer fisioterapia, eu acho um saco de fisioterapia, eu preciso respeitar, eu quero operar. Tá bom. Eu preciso respeitar. Entendeu? Eu vou conversar com ela de tudo. Olha, mas é isso. A cirurgia vai ser só para isso. O seu assoalho pélvico tem funções que estão associadas. Todas essas funções que eu falei agora, todas essas indicações são funções do assoalho pélvico. Então, se a pessoa não está bem da incontinência urinária, provavelmente alguma outra coisa não está legal ali, nos músculos. Então, é bom que faça, né? De qualquer maneira. Até tem gente que faz para operar. Eu vou fazer fisioterapia para melhorar o resultado da minha cirurgia. Eu já sei que vou operar. E tudo bem. Quando vai operar é bom associar os tratamentos, né? Porque senão... Você tá me ouvindo? Principalmente... Ah. Oi? Principalmente Não, se for para botar a bexiga no lugar, né? Se for para porque botar se a ela caiu, tela... é porque aquela musculatura tá péssima. E aí também Exatamente. não é só de bexiga que é feito aquela parte ali embaixo. Então você vai esperar o quê? Cair o útero, cair o reto, cair tudo. Então, se você teve indicação de operar a bexiga, é bom rever a musculatura, porque você vai evitar outros problemas. Se bobear até piores. Isso. E até evita a recidiva, né? Então, A às recidiva vezes, também. nessa cirurgia, às vezes a pessoa opera e, infelizmente, pode acontecer de voltar. A bexiga voltar a cair em algumas pessoas. As pessoas que fazem fisioterapia têm um reforço a mais, então fica mais fácil da cirurgia ter mais sucesso, né? O pós-cirúrgico. Ó, essa aqui é exatamente isso que a gente falou. Estou com muita perda urinária depois da químio, quer dizer, ela provavelmente entrou na menopausa, não deve estar fazendo reposição hormonal. Já fiz uma cirurgia para levantar a bexiga e mesmo assim tá perdendo urina. Sim. Então, Tá vendo? mas Então, a químio, qualquer tratamento oncológico na mulher, seja por um tumor pélvico ou pelo câncer de mama, passem pela fisioterapia. E aí, não é só porque pode ter, ela podia não ter nada, tá? Pode ter uma perda de urina? Pode ter uma perda de urina. Mas uma das coisas também importantíssimas é a estenose vaginal. Então, a pessoa que faz a rádio, faz a químio e tal, ela pode ter o fechamento do canal vaginal. E isso faz com que seja, às vezes, até inviável dela voltar no ginecologista para fazer exames, dela ter uma relação penetrativa. E muitas vezes, infelizmente, o médico fica tão atento para o tumor e esquece dessa parte que é tão importante na vida dessa mulher. Ou, pior, eu já vi médico falar, a paciente falar: não, meu médico não me indicou porque eu tenho um parceiro. Só que quando eu fui tentar a primeira vez, nossa, é impossível, doía demais, não dava para entrar nada. Quanto mais rápido você vai à fisioterapia, melhor. Porque assim, eu penso o seguinte, Beatriz, pensa bem, se a mulher está passando por isso tudo, que é barra pesadíssima, ela tem lá a cabeça, mesmo que ela tenha parceria, para ter uma relação sexual, às vezes ela fica um tempão, porque ela não tem cabeça, ela não tem tesão, ela tem um fantasma, ela não está conseguindo desvincular a cabeça dela
disso que ela está passando, entende? Então, assim, faz a fisioterapia e garante que não vai ter a estenose, porque a estenose, depois de instalada, é muito complicada de tratar. Muito. Entendeu? Então, a gente trata, a gente dá exercício, entra o dilatador aí com força total, né, para paciente, mas tudo de acordo com a fase que ela vai indo, né? Então, é uma coisa muito profissional mesmo, sabe? De respeitar cada fase e tudo mais. E até essa coisa de erotizar a relação, às vezes sem penetração no primeiro momento, a gente também dá essas alternativas, porque isso é muito bom até para melhorar o astral dela e a imunidade. Se ela consegue desvincular de alguma maneira e o sexo ser uma válvula de escape, nossa, é maravilhoso. Porque Maravilhoso. isso vai fazer bem para ela, para a saúde dela de um modo geral. O sexo, ele tem um papel muito importante na nossa qualidade de vida, né? A gente sempre fala isso, que é um dos pilares da nossa qualidade de vida. Não é à toa. O sexo é realmente muito ligado à nossa saúde, né? Então, eu acho que a gente tem que usar ele da melhor maneira possível. Mônica do céu, foi ótimo aqui a nossa conversa. Super produtiva. Que live, gente. Essa live, putz de grila. Mas vai ficar salva, pode ter certeza. Foi um prazer enorme conversar com você. Vamos combinar outra? Quando você quiser, que você sabe que olha, eu amo essa mulher. Primeiro que ela é um poço de inteligência. Eu aprendo muito com você, porque eu acompanho você, obviamente, né? No Instagram e tal. Preciso ir em você, tá? Que já tô Tu tá me 46 falando isso anos. da última live. Tu tá me Então, mas devendo sim. agora o bicho pegou mesmo. Tô no climatério, eu acho legal. Tá, vou Legal. falar pra Luane entrar em contato contigo. Já ressignificando muita coisa por causa de você. Entendeu? Então, acho que é uma coisa que a gente aprende muito, né? E eu aprendo muito com você. Então, assim, para mim é um prazer mesmo, Bia, estar aqui com você. É sempre muito bom mesmo. Muito obrigada. Pra mim também. Tu deu um show. Mas pode deixar, a Luane vai te procurar e a gente vai fazer essa consulta e vamos tratar esse climatério aí bem tratado. Beleza. Combinado? E eu vou ir também avaliar minha musculatura pélvica, que nunca foi avaliada por ninguém. Ai de você se avaliar com aquelas. Não, de jeito nenhum. Então, gente, a Mônica tá lá no Ressignifica Menopausa com uma aula maravilhosa. Vocês não deixem de se inscrever na minissérie que vai começar agora, de 1º de agosto. A gente vai fazer a minissérie Minha Vida de Volta, depois da menopausa do climatério. E logo depois abrem inscrições para o Ressignifica Menopausa. Então, e a Mônica tá arrasando na aula extra que ela dá lá pra gente. Mônica, fica com Deus. Muito obrigada. Até mais. Obrigada a você, Beijo, obrigada a gente. vocês. Tchau. Tchau, tchau, Bia.